que o primeiro bimestre ele foi um pesadelo, sonho? O que foi para a coordenação esse momento que nós estamos vivendo nessa nova fase da educação? Tantos desafios, tantas mudanças e é hora de fechar o primeiro bimestre com segurança. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de coordenação de todas as terças-feiras. Eu converso com vocês sobre problemas reais da coordenação e apresento estratégias, soluções para resolver com segurança aí no seu dia a dia, de forma prática e assertiva. Bom, e o papo de hoje é sobre 5 ações para fechar o bimestre com segurança que a coordenação precisa ter nesse momento tão importante. E mesmo que você já tenha fechado o seu bimestre, fica comigo, porque essas ações vão fazer a diferença para que você tenha melhores resultados nos próximos bimestres. Que bom que você está aqui, Liciane, bem-vinda, Jubi, bem-vinda, Lília, muito bom estar com vocês aqui e falar desse assunto tão importante. Já vai deixando aqui no comentário, o seu bimestre já encerrou? Como é que tá por aí? Tá fechando o primeiro bimestre? Bom, primeiro bimestre desse ano, eu falei hoje lá no Telegram, aqui nos stories, que foi um misto de emoções, não é? Ao mesmo tempo, um sonho e ao mesmo tempo um pesadelo. Sonho porque, ufa, retornamos ao presencial. Pesadelo porque quantos problemas, muito mais do que achamos que tinha que resolver, não é? Claro que a defasagem do ensino, do processo de ensino-aprendizagem, dos alunos de modo geral, isso já era esperado, nenhuma novidade. Só que isso veio numa proporção gigantesca somada às questões comportamentais, tanto dos alunos como dos professores, sem contar as questões emocionais. E tudo isso numa panela de pressão chamada escola, onde no meio está a coordenação, tentando dar conta de tudo isso, propondo soluções e estratégias, promovendo o avanço dos alunos. E ufa, chegamos no final do primeiro bimestre. Algumas escolas já estão encerrando, outras ainda não. Muitas até já fecharam o primeiro bimestre. Mas falar sobre isso é muito mais do que fechar apenas as notas, os conceitos. É fechar um ciclo e pensar em estratégias para que nos próximos bimestres, questões sejam resolvidas, que os problemas sejam diminuídos. E essa é a nossa intenção. Então fica comigo até o final, porque eu vou te dar 5 ações para você fechar com segurança esse bimestre e ter mais segurança daqui em diante, principalmente mais resultados, tanto dos alunos como também na sua equipe, no decorrer do ano. Como eu disse, não basta fechar as notas, é preciso analisar o que vamos fazer de agora em diante. E eu vou te mostrar essas 5 ações, como é que você pode fazer isso aí com o seu professor. Preparados? Papel e caneta na mão, porque vamos que vamos. Pode deixando aqui os comentários de vocês, na medida do possível, eu vou interagindo, tá bom? Seguinte, primeiro ponto, não menos importante, talvez um que a gente deva fazer com frequência, não só no final dos bimestres, nem no início, mas focando aqui no tema de hoje, fechar o bimestre, erros e acertos. Estou olhando aqui porque é o meu mapinha, gente, tem que ter um norte para falar com vocês, né? Então, erros e acertos é a primeira ação que você precisa analisar para fechar o seu bimestre com segurança. Porque é o seguinte, do que eu estou falando erros e acertos? Não é dos alunos. Dos alunos é normalmente a gente faz, fecha a nota, conselhos de classe. E agora, a sua ação enquanto coordenação? A sua ação enquanto coordenação. Eu comecei com as rimas, hein? Quem sempre acompanha sabe aqui que eu adoro fazer rima para que fixe aí o conteúdo de forma prática. Então, e aí? Qual a ação que precisa fazer essa reflexão dos erros e acertos na coordenação? O que deu certo nesse primeiro bimestre? E também o que deu errado. Diante, nem tudo saiu. Ainda fiz assim, ó, marquei uma rima para vocês aqui. Nem tudo saiu como esperado. O que deu errado? Professores, nem tudo deu errado. Perdão, nem tudo saiu como esperado. O que deu errado? Essa pergunta, por que não fazer e realizar com os professores essa reflexão também, desde que você faça antes de tudo, se coloque com segurança neste momento. Refletir sobre o que deu errado são as ações que você teve no primeiro bimestre, a fim de acertar, e tá tudo bem, mas que não saiu como esperado. Projetos que foram propostos, algo da sua rotina que precisa ser mudado e melhorado, ações que foram promovidas pelos professores de modo geral, mas que não surtiram efeito como esperado. Quais foram essas ações? Falar, talvez você já esteja pensando aqui comigo e falando, poxa, realmente, já sei que isso não deu certo. Mas não deixe palavras soltas, registre aí agora que você está aqui comigo e aproveite agora nessa semana, nessa transição de bimestre ou trimestre, algumas escolas também fazem, né?
para refletir sobre isso e vai diminuindo a bagagem para abrir espaço para o novo de forma assertiva. Então, a primeira ação para você fechar o bimestre com segurança é refletir sobre os erros e acertos. Afinal, nem tudo saiu como esperado, o que foi que deu errado. Repetir que é para você gravar, hein? Bom, mas também nem tudo foi errado. O que foi que deu certo? Diante disso, vem a segunda pergunta. O que deu certo e pode ser ainda mais ampliado nos próximos bimestres? Quais foram as ações que talvez um professor ou outro teve na sua aula, mas que você vê ali uma chance de expandir para o colégio? Ou então também, quais foram as ações que você teve na coordenação, que você viu um resultado imediato na prática do professor e também dos alunos? Isso vai te trazer consciência do que você pode melhorar nos próximos bimestres, potencializando já o que tem de bom e vendo os erros, como eu trouxe, como pontos de melhoria. Vendo os erros como pontos de melhoria. Não como erros, poxa, culpabilização. Nem achar culpados e muito menos se culpar. Nem achar culpados e muito menos se culpar. Tá tudo certo? Estamos vivendo uma nova etapa da educação, aonde muitas mudanças ainda estão acontecendo e, naturalmente, muitas propostas que foram feitas não deram os resultados esperados. Talvez seja a hora de mudar, adaptar ou até retirar isso da sua prática e também do professor para que novas ações possam ser implementadas de agora em diante no próximo bimestre. Olha, segurem, porque eu só estou na primeira ação e eu quero falar com você 5 ações para você fechar o bimestre com segurança, que vai trazer resultados durante o ano também. Então é só o começo. Bom, agora vamos falar do segundo ponto. Corrija a rota. Diante deste levantamento, o que precisa então agora ser modificado, alterado, para que de verdade os problemas que vocês encontraram com os alunos possam ser sanados ao longo do próximo bimestre? Eu volto a dizer, ficar chorando pelo leite derramado não vai adiantar, porque o pai, porque o aluno, porque o professor, porque a pandemia, isso não vai ajudar em nada. Mas o que vai de verdade ajudar é uma ação consciente que parte de você enquanto coordenadora e se estende para o professor de forma de ter autorresponsabilidade e fechar o bimestre com segurança, propondo novas estratégias, retirando o que não deu certo, abrindo espaço para que outras ações possam ser realizadas. Então, corrigir a rota é pensar no que vamos fazer agora, no próximo bimestre, para resolver esse maior problema. E eu quero falar sobre o maior problema porque é o seguinte: eu sei que são tantos problemas. Olha, é aluno com indisciplina, é agressividade, que a gente já sabe que existem pesquisas que comprovam que aumentou a agressividade dos alunos. É o professor que não está sabendo lidar com esse comportamento. É o professor que está perdido até mesmo com as suas próprias funções. É ou não é? De tudo isso, qual é o problema que se vocês colocarem maior foco, quando eu digo vocês, é você e sua equipe, tá? Qual é o problema que se colocar mais foco e energia, provavelmente vai diminuir todos os outros, porque seja a raiz do problema. E aí a gente entra nesse terceiro ponto, que é colocar os problemas em fila. Qual é a terceira ação que eu preciso ter para fechar o bimestre com segurança? Já falei de analisar, de corrigir a rota, mas eu quero falar agora sobre focar. Colocar os problemas em fila. Que tal reunir a equipe, se é que você já não fez isso, mas com clareza e objetividade dos principais problemas enfrentados neste primeiro bimestre? E quais deles precisam urgentemente da sua energia, foco e concentração, conduzindo a sua equipe com segurança, propondo estratégias para resolver logo, o quanto antes. Quando a gente tem essa clareza, a gente começa a colocar os problemas em fila. Não dá pra gente... É como se você estivesse num buraco. Sabe? Imagina você num buraco. Vou fazer uma analogia com você agora. Sabe, castelo de areia, praia? Você vai cavando, vê a onda de novo, você cava, você continua no mesmo buraco. O que é preciso fazer quando você está no buraco? Parar de cavar. E nós estamos num buraco cheio de problemas, fechando o bimestre com inúmeros problemas com os alunos e com os professores. E cada um de vocês que está aqui me assistindo sabe do que eu estou falando. Então, o que eu preciso fazer agora é parar de cavar. Parar de cavar, é refletir sobre o que foi feito até agora, o que não deu certo, precisa ser melhorado da minha parte,
o que eu posso fazer junto com a minha equipe, propor para o meu professor, bem como também o que deu certo até aqui, para que eu possa ampliar e estender para mais alunos, famílias e professores. E nesse processo eu corrijo a rota, vendo estratégias e soluções, mas com foco em um problema de cada vez. E não é qualquer problema. Não é qualquer problema. Deixa eu falar sobre isso. Não é qualquer problema, é um problema que ele ocasiona a outros. Marcela, você pode explicar um pouco melhor de detalhes sobre isso? Posso. Por exemplo, a questão de indisciplina do aluno. Se der foco e energia, talvez a probabilidade do rendimento dos alunos é melhorar também, porque a indisciplina a gente sabe que afeta outras questões. E se eu for um pouquinho mais e der um foco nas questões emocionais do meu professor, que indiretamente ou diretamente impactam no comportamento dos meus alunos. Olha só do que eu estou falando aqui, hein? Uau! E se eu der um foco nisso, vai refletir consequentemente em outras questões, em outros problemas da instituição, que lá no finalzinho eu estou falando de processo de ensino-aprendizagem. E às vezes a gente está focado em resolver o processo de ensino-aprendizagem, e eu entendo, e é perfeito, e é necessário, mas tendo ações só nas folhas da árvore, como se fosse podar e não vai resolver. Qual é a raiz? Então, a terceira ação para você fechar o bimestre é identificar qual é o principal problema, colocá-los em fila, dar foco e energia. Bom, dar foco e energia não é sozinha, tá? Dar foco e energia não é sozinha. Ser uma boa coordenadora não é realizar tudo sozinha, muito pelo contrário. Quem consegue realizar tudo? Ninguém. Quem consegue fazer tudo ainda mais sozinha? Aquela história, né? Quer ir longe, vá acompanhado. Não é isso? Quer ir rápido, vá acompanhado. Quem ir longe, vai sozinho. Mas que longe que vai a coordenação com tantos problemas como estamos enfrentando? É preciso unir as forças. Então, a quarta ação importante para fechar o seu bimestre com segurança e ter resultados durante o ano é entender e mover-se que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Nem o professor sozinho na sala de aula, muito menos você na coordenação de forma isolada. Nem o professor na sala de aula e muito menos você na coordenação de forma isolada. Eu adoro essas rimas, gente. Juntos os professores, junto com os seus professores, você precisa formar uma corrente do bem, uma corrente de união. Marcélia, você não conhece a minha realidade, você agora não tem condições, porque assim, os meus professores, por mais que eu proponha estratégias, eles não aceitam, aí há uma grande resistência ao novo, tem professores que já querem se aposentar, eu entendo as diversidades e dificuldades que cada um enfrenta no seu contexto. Afinal, se todos fossem iguais numa equipe, como seria? Será que seria uma equipe? Onde as divergências elas também são importantes, mas isso é um outro assunto para uma outra live. A questão é que fazer com que a equipe se mova juntos em prol de um ideal é mostrar que há um benefício nesse processo. Professores, se nós nos unirmos sobre esse projeto do recreio, onde os alunos estão se matando, quem vai se beneficiar disso tudo? Ah, é os alunos. Quem mais? É mostrar que toda a equipe, cada professor principalmente, vai se beneficiar nesse processo. E é não esperar também que todos os professores aceitem. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eles não vão aceitar. E aí, se eles não vão aceitar, bem da verdade, é um, dois ou três professores de uma equipe de 20, de 27, de 15. E nós temos a tendência a nos limitar muitas vezes por esse medo de rejeição, pelo desgaste emocional que gera tudo isso. Mas eu digo para você que quando você insiste nesse processo de envolver as andorinhas, né, como a gente trouxe aqui essa analogia, o resultado ele é muito maior. E mais, hein? Aquelas andorinhas que não estavam querendo voar junto com a equipe, queriam voar longe do bando, elas começam a se influenciar e perceber que o caminho é mais fácil quando eu vou junto. Então, mesmo que de princípio apresente alguma resistência, ela percebe que sozinha o caminho é mais árduo. Que tal experimentar o que está sendo proposto e me beneficiar também destas mudanças? Aqui, a quarta ação é muito importante para que todas as demais aconteçam, inclusive para que todas as demais ações que fecharam o bimestre aconteçam, é preciso que a quarta ação tenha seu foco e energia.
Nem todos irão fazer, pois então influencie, comece, mostre os benefícios, as pessoas serão convencidas pelo que elas veem, não pelo que elas ouvem. Mostre, faça, comece por você. Aí o ano só está começando, né? E a gente já está no primeiro bimestre tão exaustos como se fosse o meio do ano. Quem é que sente assim? Gente, parece que já trabalhamos aí 6 meses do ano. Ou mais até, né? Ou mais. Aqui vem alguns feriados aí que deu um ar para respirar. Já deu para perceber que esse bimestre está diferente, não é? Que esse, vamos dizer, esse período do ano, ele está diferente dos anos anteriores. Que a mesma prática para resolver os problemas na educação que tínhamos há anos atrás, hoje não serve mais. Quem tem essa impressão? Coloca aqui eu tenho essa impressão. Parece que o que a gente fazia antes não tem valia. A forma com que abordávamos um aluno, ele aceitava a orientação. Hoje ele aceita? Não, vira uma discussão. A forma com que a gente propõe para o professor hoje parece que não era mais obrigação. Tem professores até falando assim, isso não é mais minha obrigação, mas gente, o que mudou? Peraí, oi? Oi? Como assim? Então, tem ações que até o próprio professor perdeu o caminho nessa nova etapa da educação. Não é? Olha lá, a pessoa colocando a Nilva, Ian, a Beatriz, não é? Temos a impressão que tudo que a gente fez até aqui não vai servir para resolver os problemas dessa nova etapa que estamos na educação, nessa nova fase desse processo de tantas mudanças e tantas problemáticas diante do que nós vivemos. Então é preciso refletir e agir. Refletir no sentido do que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar. Anota isso aí, galera. Vou até falar novamente de forma mais pausada, tá? O que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, aprender, fazer e mudar para me adequar nessa nova fase da educação e resolver os problemas com segurança, orientar o professor e avançar no mundo da educação. É preciso continuar. Nunca foi tão importante falar sobre aprendizagem contínua nossa, enquanto formadores, coordenadores, líderes pedagógicos. É claro que precisamos estudar, mas agora não é qualquer conteúdo que vai suprir essa necessidade. São conteúdos práticos como você está tendo aqui. É ou não é um conteúdo prático? 5 ações para fechar o bimestre com segurança é ou não é uma forma prática de fechar o seu bimestre, que vai além de ver as notas, de pensar em estratégias, avaliar o percurso e corrigir a rota. É isso que precisa ser feito de agora em diante. Mas olha só, a gente tem uma novidade, eu vou dar só um spoiler para você aqui, que na semana que vem a gente está preparando o evento, vamos divulgar a partir da próxima semana, para atualizar os seus conhecimentos na coordenação e enfrentar os desafios diários aí com segurança, com muita segurança e assertividade, evento gratuito, mas isso aí segura, porque semana que vem vai acompanhando as redes sociais, Telegram, Stories, que a gente vai trazer essa novidade aí para vocês. Tudo isso para que você consiga resolver com segurança as demandas do dia, de forma prática, porque há muitas formações, eu tenho certeza que vocês aqui participaram esse ano de inúmeras formações, mas na grande maioria são teorias que não resolvem o problema no dia a dia. É ou não é? Tô certa ou errada? Coloca aí. Bom, agora eu quero falar sobre o quinto ponto, ou melhor, desculpe, 5 ações, não é ponto, 5 ações. Essa é a quinta ação para você fechar o seu bimestre com segurança. E olha, esse aqui é o que passa despercebido no dia a dia, hein? Comemorar as conquistas, valorizar a sua equipe. Marcélia, vou comemorar o quê, mulher de Deus? Você não sabe como que o negócio está crítico aqui. Olha, é assistente social, é aluno com faca, é professor que não faz o que pede, olha a nota que ninguém entregou, é o rendimento que está baixo. Mulher, eu vou comemorar o quê? Você vai comemorar todos os desafios que você conseguiu superar até aqui. Lembra que tudo começa em nós? A liderança começa de dentro para fora, não é? A liderança pedagógica não tem outro caminho para se sentir segura senão de dentro para fora. Esse reconhecimento, valorização, comemoração, ela começa internamente. Liste os desafios que você enfrentou, mas principalmente como você superou. Liste os desafios que você enfrentou e principalmente como você superou. O que você aprendeu nessa etapa do ano?
Eu tenho certeza que nenhuma de nós e nenhum de vocês que estão aqui assistindo são os mesmos profissionais de 6 meses atrás. Quem aqui não teve mudanças? Mudou a prática, mudou o olhar, mudou as ações. Aprendemos mais quando somos desafiados. O que você aprendeu até aqui? É sobre isso. É sobre comemorar e reconhecer as conquistas para nos empoderar, criarmos forças e resistirmos resistirmos às dificuldades que ainda estão começando. E aí você parte para outra etapa, hein? Reconhecer, valorizar e comemorar com os seus professores. Elogie, faça essa reflexão com eles, surpreenda no meio da semana ou no final do dia. Você que sabe. E comemore. Você está comemorando, Marcele? Está comemorando o que, Adriana? Estamos comemorando o final do bimestre, que foi desafiador até aqui, mas que aprendemos e superamos. E mostre 3, 4 pontos positivos do que juntos a equipe conseguiu conquistar até ali. É tão importante esse momento, essa quinta ação para fechar o seu bimestre, que mostra que houveram sim os obstáculos. Houveram muitos desafios, mas que houve também muita superação de cada um. Isso fortalece, isso dá um ânimo, dá um ânimo. E é necessário fazer essa reflexão. A segurança para fechar o bimestre, ela vem da clareza dos obstáculos, dos desafios, mas principalmente de olhar para um novo caminho. O que vamos fazer agora? Caso a gente não faça essa reflexão, se por um acaso nada disso fizer sentido para você e nenhuma dessas ações você colocar em prática, sabe o que vai acontecer? O próximo bimestre vai ter a tendência de ser muito pior. Ai, nossa, a Marcela tá rogando mal. Não, gente, é consequência. Tudo é consequência. Inclusive, o não fazer tem a sua consequência. Se eu não fecho um bimestre com segurança, eu já vou repetir rapidamente os 5 passos para a gente fazer a nossa revisão. Se eu não faço essas 5 ações para fechar um bimestre, a probabilidade é que eu tenha maiores problemas, porque eu não diminuí. Eu nem percebi que o bimestre encerrou, eu fui ali no automático e já falamos que não dá mais para ser assim, como nos anos anteriores, só fechar as notas, eu preciso atualizar. E como é que eu me atualizo? Quando eu me conecto com os pontos de melhoria. Tá fazendo sentido para você? Aliás, fez sentido, porque agora eu quero entrar numa revisão rápida, objetiva e muito clara com você. Bom, o tema de hoje que nós falamos aqui são 5 ações para fechar o bimestre com segurança na coordenação e diminuir os problemas e ter mais resultados ao longo do ano. Primeira ação é os erros e acertos, é refletir sobre que nem tudo foi como esperado. O que deu errado e precisa ser melhorado? O que deu errado e precisa ser melhorado da minha prática e na prática do professor. Mas também o que deu certo e pode ser ampliado e estendido para ter mais resultados na prática com os outros alunos e professores de modo geral na minha equipe. Segunda ação é corrigir a rota. Tem ações que não cabem mais, não fizeram sentido, não dão certo. O que é que precisa ser retirado para que o meu professor tenha espaço no seu dia para atender novas demandas? O que precisa ser retirado da minha agenda que não está dando para eu poder focar em ajudar o meu professor? Lembre-se, tudo começa em você, se estende depois para a equipe. Terceira ação para fechar o bimestre com segurança: coloque os problemas em fila e resolva os problemas se for um de cada vez. O que hoje, se você der mais foco e energia, vai diminuir ou até acabar com problemas que são derivados dessa. Qual é a origem? Qual é a raiz? Que se você orientar os professores e juntos trabalharem fortemente, com foco e com segurança, consegue resolver todos os outros. Pense sobre isso, reflita primeiramente, proponha ao seu professor, faça uma reflexão coletiva e comece a colocar os problemas em fila. São muitos, é defasagem de aluno, é comportamento do aluno, professor também. Mas qual deles, com mais energia, você tem de diminuir todos os outros? Você vai encontrar a raiz do seu problema. Quarta ação, para fechar o bimestre com segurança: uma andorinha só não faz verão. Eu preciso começar um projeto que aos poucos vai envolver as andorinhas que não querem, e elas serão motivadas não pelas promessas, mas pelo que elas percebem de melhoria. Não convença por palavras, convença pelo exemplo. Faça, demonstre, mova o grupo.
mesmo que 1, 2 ou 3 ou 5 não queiram, eles vão ser influenciados pela maioria. E se eles não forem, só eles têm a perder. Quinto passo, quinta ação. Desculpa, estou com um passo na cabeça. Quinta ação para fechar o bimestre. Valorize e comemore o seu progresso primeiramente. Depois estenda para a equipe. O que vocês aprenderam? O que você superou até aqui? O que você cresceu diante dos desafios? Porque são as suas qualidades e habilidades que estão sendo desenvolvidas que vão facilitar ao longo do ano. E por último, não menos importante, continue buscando aprimoramento. Fechar o bimestre vai além de fechar as notas. É resolver com segurança os principais problemas, corrigir a rota, traçar novas metas. E para isso é preciso se atualizar constantemente. E aguarde, hein, que por falar em atualização, vem aí uma formação gratuita para vocês atualizarem as práticas na coordenação e resolver com segurança os desafios diários dessa nova etapa da coordenação. Então fica ligado aqui nas redes sociais, também lá no Telegram. Se você ainda não entrou no Telegram, quando acabar aqui o vídeo, é só você ir no link que tem aqui na bio. Tem lá grupo do Telegram, damos dicas diárias, compartilhamos materiais, conteúdos também, que às vezes passa despercebido aqui nas redes sociais, mas quem está no Telegram tem um contato direto com a gente. Bom, esse foi mais um bate-papo de coordenação, onde a gente discute problemas e propõe soluções práticas para resolver questões desafiadoras aí no dia a dia da coordenação. Que bom que você esteve aqui. Vale a pena, depois vou deixar gravado, porque é um conteúdo bem bacana. Quem sabe você possa revisar se você chegou agora. Aproveita para anotar e principalmente, hein, deixar aqui seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outros profissionais da educação que precisam fechar o bimestre com segurança, que precisam enfrentar os desafios da coordenação. Vamos nos unir. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.